Você já imaginou acordar num país em que juízes são sancionados pelos líderes de outras nações, políticas diplomáticas viram escaramuças geopolíticas e decisões do STF viram alvo de tarifas? Pois é exatamente isso que está acontecendo agora. Fica comigo até o fim, porque as consequências podem mexer com o nosso futuro, e não são poucas. Olá, pessoal do jornal BHN. Hoje vamos olhar mais de perto como a comunidade internacional, especialmente os Estados Unidos, reagiu à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal e o impacto dessas reações na diplomacia, na economia e nos direitos institucionais brasileiros. 1. O que motivou as sanções do ZEUA? Após a condenação de Bolsonaro em setembro de 2025, acusações de tentativa de golpe de Estado e demais crimes, os Estados Unidos, Sub-Trump, classificaram o processo como uma forma de perseguição política, uma caça às bruxas. Como resposta, Washington impôs tarifas de 50% sobre uma vasta gama de produtos brasileiros, além de revogar vistos de alguns ministros do STF. 2. Reação brasileira oficial. O governo federal, por meio do Itamaraty, criticou fuertemente essas medidas, afirmando que afrontam a soberania nacional. Declarou que o Brasil não aceitará tutelas internacionais ou interferência em processos judiciais internos. Também se mencionou o uso da Lei da Reciprocidade Comercial, prevista no ordenamento brasileiro, como base para eventuais respostas. 3. Sanções diretas contra membros do STF. 1. Entre os alvos das sanções ou revogações de vistos está o ministro Alexandre de Moraes. Ele e outros magistrados foram acusados pelo ZEUA de abusos, violação de direitos humanos, parcialidade. 2. Também há tarifas que afetam produtos brasileiros, causando preocupações de exportadores e possíveis retaliações por parte do Brasil para proteger seus interesses econômicos. 4. Potenciais consequências diplomáticas e institucionais. 1. Essa escalada pode gerar tensão permanente entre Brasil e EUA, afetar acordos comerciais, investimentos, influência internacional. 2. Internamente, pode haver pressão sobre instituições como o STF, mídia, sociedade civil. Tudo isso num momento em que conceitos como independência judicial e separação de poderes ganham importância central. 3. Há ainda quem avalie que essas sanções e retaliações poderiam virar precedente para outras democracias, o uso de sanções internacionais como forma de influência jurídica ou política. Então, resumindo, os Estados Unidos reagiram firme à condenação de Bolsonaro, acusando o julgamento de injusto, impondo sanções econômicas e diplomáticas. E o Brasil respondeu, afirmando sua soberania e defendendo a legitimidade do STF. Estamos numa encruzilhada em que decisões judiciais internas estão gerando repercussões globais, um momento que pode redefinir como o Brasil será visto internacionalmente e como reagem suas instituições frente a pressões externas. Você sabia que, logo após a condenação de Jair Bolsonaro, milhares de pessoas foram às ruas em todo o Brasil em atos organizados pelo movimento Reaja Brasil? Esses protestos pedem anistia para os envolvidos no 8 de janeiro e até mesmo o impeachment do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes. Mas afinal, quem está por trás desses atos e o que exatamente está sendo reivindicado? Vamos entender agora. Logo após a sentença do STF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, um movimento batizado de Reaja Brasil tomou as ruas, reunindo apoiadores, líderes religiosos e políticos ligados ao bolsonarismo. Vamos detalhar como surgiram esses protestos, onde ocorreram e o que pedem. Origem do movimento. O movimento Reaja Brasil nasceu dentro do meio bolsonarista, logo depois da condenação anunciada. O pastor Silas Malafaia, conhecido aliado de Bolsonaro, assumiu a liderança simbólica do grupo, convocando fiéis e apoiadores a protestarem contra a decisão do STF. As convocações foram feitas principalmente pelas redes sociais, com hashtags como #ReajaBrasil e #AnistiaJá, que rapidamente ganharam tração no Twitter, Facebook e Telegram. Protestos em várias capitais.
Em São Paulo, o protesto ocorreu na Avenida Paulista, reunindo milhares de pessoas com bandeiras do Brasil e cartazes contra o STF. No Rio de Janeiro, a concentração foi em Copacabana, com discursos de lideranças evangélicas e políticos alinhados a Bolsonaro. Em Salvador, manifestantes se reuniram no Farol da Barra, com palavras de ordem contra Lula e Alexandre de Moraes. Também houve atos menores em Brasília, Belo Horizonte e Curitiba, mas a maior mobilização aconteceu em São Paulo, considerada o centro da militância bolsonarista urbana. Principais reivindicações dos protestos: anistia para todos os presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes invadiram e depredaram as sedes dos três poderes. Impeachment de Lula, sob acusação de perseguição política. Afastamento do ministro Alexandre de Moraes, visto como principal articulador jurídico contra Bolsonaro. Denúncia de que o julgamento seria injusto e politizado. Chamados a uma resistência pacífica contra as decisões do Supremo. Participação e discursos. Silas Malafaia fez discursos inflamados, chamando a condenação de Bolsonaro de uma afronta à democracia e pedindo que a população não se cale. Outros pastores e lideranças evangélicas também participaram, reforçando o tom religioso e de defesa da liberdade de expressão dos manifestantes. Políticos do PL e de partidos aliados compareceram em alguns atos, mas em menor escala, para evitar associações diretas com incitação a crimes. Reação do governo e das autoridades. O Palácio do Planalto monitorou os protestos, mas não houve repressão violenta. O Ministério da Justiça reforçou a segurança em Brasília, receoso de que houvesse tentativas de ocupação de prédios públicos. Até agora, os atos foram considerados dentro da normalidade democrática, sem grandes registros de vandalismo. No entanto, a inteligência da Polícia Federal acompanha grupos mais radicais, que podem tentar transformar manifestações em novos episódios de violência política. Impacto político e social. Os atos mostram que o bolsonarismo mantém uma base popular capaz de mobilizar milhares de pessoas rapidamente. O tom religioso reforça a ligação entre parte das igrejas evangélicas e a pauta política da direita. Especialistas afirmam que esses protestos podem servir como combustível para fortalecer narrativas de perseguição e mobilizar o eleitorado conservador. Por outro lado, há críticas de que a defesa de anistia para crimes contra o Estado democrático é incompatível com a Constituição e isso poderá gerar novos embates jurídicos. E agora? Depois da condenação histórica de Jair Bolsonaro, o que acontece com a política brasileira? O bolsonarismo vai sobreviver sem sua principal liderança? Lula ganha mais força ou enfrenta novos desafios? E quais são os possíveis cenários para as eleições de 2026? Fica até o final porque esse último bloco traz as projeções mais importantes para os próximos anos. O julgamento mexeu com a base aliada, acirrou os protestos nas ruas, trouxe uma crise diplomática com os Estados Unidos e reacendeu o debate sobre democracia e instituições. Mas a grande pergunta que fica é: como a política brasileira se reorganiza a partir daqui? O bolsonarismo sem Bolsonaro. A condenação retira Bolsonaro do cenário eleitoral por muitos anos, já que ele fica inelegível enquanto durar a pena. Isso abre uma lacuna na liderança do campo conservador. Possíveis herdeiros políticos surgem. O Eduardo Bolsonaro, deputado federal, já ensaia discursos duros contra o STF e tenta manter viva a base mais fiel. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, aparece como alternativa mais institucionalizada, dialogando com setores moderados da direita. O Romeu Zema, governador de Minas Gerais, também pode ser nome de peso, especialmente no Sudeste. Mesmo sem Bolsonaro, o bolsonarismo como movimento social continua vivo, alimentado por redes sociais, lideranças religiosas e setores militares. Oposição e base do governo Lula. Para Lula, a condenação de Bolsonaro é uma vitória institucional, mas também traz riscos. O presidente precisa administrar a narrativa de que não houve perseguição política, para não alimentar ainda mais os protestos. Sua base no Congresso se fortalece momentaneamente, já que a oposição perde seu líder mais influente. Porém, o movimento Reaja Brasil mostra que a pressão popular continuará forte e pode desgastar o governo em pautas econômicas e sociais. O papel do STF e das instituições.
O Supremo Tribunal Federal sai fortalecido ao mostrar que nem ex-presidentes estão acima da lei. Isso reforça a jurisprudência em casos ligados a ataques à democracia. Mas também aumenta o risco de confronto direto com setores políticos e sociais que acusam o judiciário de excessos. A imagem do STF, que já vinha polarizada, pode se tornar ainda mais central nas eleições de 2026, transformando ministros em personagens políticos de destaque. Repercussão internacional contínua. Como vimos no bloco anterior, a crise diplomática com os EUA está em aberto. Dependendo da evolução, isso pode influenciar alianças internacionais, comércio exterior e até pautas internas de política econômica. Outros países observam. Algumas nações elogiaram a postura firme do Brasil em defesa da democracia. Outras, próximas a Bolsonaro, podem adotar medidas de solidariedade política ou críticas ao STF. Cenários para as eleições de 2026. Cenário 1. Fortalecimento de Lula e aliados. Caso a economia apresente sinais de melhora e a crise diplomática seja contida, o governo pode usar a estabilidade institucional como trunfo. Cenário 2. Reorganização da direita. Líderes como Tarcísio ou Eduardo Bolsonaro podem herdar a base bolsonarista e transformar o julgamento em bandeira de resistência política. Cenário 3. Surgimento de terceira via. Com a polarização desgastada, pode surgir espaço para nomes de centro captarem eleitores cansados dos extremos. Cenário 4. Instabilidade prolongada. Se a crise diplomática se agravar com sanções pesadas e economia em dificuldade, o cenário político pode ficar imprevisível. E é isso, pessoal. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha que vai acontecer daqui para frente? O bolsonarismo vai continuar forte mesmo sem Bolsonaro no jogo político? E como essas sanções internacionais podem afetar o Brasil? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu ponto de vista enriquece o debate e ajuda a gente a entender como o público está enxergando esse momento. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque isso fortalece demais o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora no Breaking Hot News e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização, porque aqui você fica por dentro de tudo que mexe com a política nacional e internacional. E olha só, tem um vídeo aparecendo aí na tela agora que complementa esse assunto e vai te ajudar a entender ainda melhor esse momento histórico. Clica nele e continua com a gente. Até a próxima e valeu!